Fala turminha, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você está acessando, mas nós vamos começando mais uma semana e nós já vamos começar com a produção de mais um artigo de opinião, tá? Eu sei que vocês já fizeram, já apresentaram, só que agora nós vamos criar um artigo de opinião com um tema só. Então, todos os alunos vão fazer o mesmo tema. A ideia é que tenha opiniões divergentes, para depois, quando a gente for começar a trabalhar debate, a gente vai usar esse tema para realizar a nossa atividade interativa de debate. Ok? Então, essa é uma preparação para o debate e continuação de artigo de opinião. Beleza? Então, se você está começando essa aula agora, não assistiu nenhuma aula sobre textos argumentativos, recomendo que volte algumas aulas. Então, nós temos praticamente uma semana só de texto argumentativo e na outra semana já tinha uma aula sobre texto argumentativo. Então, essa aula agora é continuação direta. Não tem como fazer essa aula aqui sem ter feito os passos anteriores. Tudo bem? Porque a gente já vem num processo com o mesmo tema. E qual que é o tema? Texto argumentativo. Beleza? Então aqui eu vou só falar um pouquinho sobre o tema, lembrar pontos chaves, mas eu não vou entrar em tudo que a gente já viu. Então, para entender 100% da aula e render a sua atividade, você precisa ter visto as aulas anteriores. Beleza? Então, primeira coisa, é um tema para todos. O tema é o uso do celular na sala de aula. Então, esse é o tema. Ah, professor, mas eu quero escrever sobre racismo. Ah, eu quero escrever sobre crime. Não. São todos os alunos vão fazer esse tema. Por isso que é uma atividade diferenciada. Tem alunos que já fizeram esse tema na aula, no artigo de opinião passado, né, nas aulas passadas. Não tem problema, você vai fazer novamente, pode até usar como base o texto que você já escreveu, mas nós vamos melhorar esse texto, ok? Colocar mais argumentos, e aí eu vou dar algumas dicas de como melhorar o texto a partir de agora, tá bom? Então, assim, o tema é o uso do celular na sala de aula. Eu esqueci de escrever aqui, mas é no mínimo 20 linhas, tá? Como foi no exercício anterior, na aula anterior. Primeira coisa que a gente precisa ter para fazer o artigo de opinião é partir de uma questão polêmica que a gente já tem, né, que é o uso do celular na sala de aula. E aí você precisa ter a sua tese. O que é a tese, gente? É o seu ponto de vista, ok? A sua ideia sobre o caso, o que você acredita sobre o caso, é a sua opinião sobre o caso. Então, a tese aqui bem fácil de você criar, né? De você ter, de você desenvolver. Se você é a favor ou contra. E é possível ter ainda uma outra tese que é a união desses dois pontos. Tudo bem? Que é, eu sou a favor de até uma parte, eu sou contra até outra parte, então você vai ter o texto para você desenvolver. Então vão ter gente que vão ser 100% a favor, vão ter gente que vai ser 100% contra e vão ter gente que vão estar dos dois lados. Então é a favor, um pouco contra. A ideia, a dica para escrever o artigo de opinião é que você escreva numa frase a sua tese. Por exemplo, num rascunho, né? Lembra que eu falei, quando a gente construiu o artigo de opinião juntos, eu disse para fazer um rascunho? Então, faça o rascunho de novo. Escreve no seu rascunho, tese, qual que é a minha opinião? Pensa qual que é a sua opinião. Olha, eu sou a favor do artigo de opinião, aliás, sou a favor do uso de celular, por isso, 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 aquilo. Ponto. Aí é a sua tese. Ou, eu sou contra do uso de celular, por isso, isso, aquilo. Tá? Eu sou a favor em partes do uso do celular, se for dessa forma e dessa daquela. Eu sou contra em partes do uso do celular, se for usado dessa forma ou dessa ou daquela. Tudo bem? Essa é a tese. Montou a tese, aí você vai achar argumentos
que sustentem a tese de vocês. E os argumentos, como eu já tinha dito para vocês, os argumentos precisam ter dados que comprove. Quando eu falo dados, não é números. É alguma coisa, alguma observação da sociedade, observação de uma cena. Por exemplo, você pode usar como dados o que você vê que acontece na sala de aula. Por exemplo, um caso que já aconteceu numa sala de aula, que você estava presente, ou uma matéria no jornal que saiu sobre o caso, ou uma fala de um especialista sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que para ter os dados você precisa pesquisar, ok? Os argumentos precisam ter dados. Esses dados precisam ser pesquisados. É um argumento de autoridade, você vai usar a autoridade de uma outra pessoa, ou seja, de um especialista, uma fala de um especialista. É um argumento baseado na sua visão, o que a gente chama isso é de experiência empírica. É um argumento empírico, ou seja, da sua experiência própria como aluno, que você já viu que acontece, sei lá, de repente o que os alunos fazem na sua sala de aula. Então, os argumentos precisam ter dados. E aí você vai fazer uma reflexão sobre os dados, que isso a gente chama de justificativa. Então, o argumento precisa ter dentro do argumento um pouco da sua tese, dados e uma justificativa que sustente esses dados. Por exemplo, digamos que eu vou criar um argumento. Vou falar uma coisa bem absurda, só para ter um exemplo, tá? Bem, eu vou dar uma opinião sobre a qualidade de uma piscina. Um exemplo, nossa, algo bem absurdo. Vou dar uma opinião sobre se a piscina do clube é boa ou não. Minha tese é que não é boa a piscina do clube, ok? Aí eu vou ter um argumento. O argumento é que a piscina está sempre fria. Um exemplo. A piscina do clube não é boa, primeiramente, porque ela está sempre fria. Aí eu vou colocar um dado. Eu pude constatar todas as vezes que entrei naquela piscina e passei muito frio. Ou posso usar uma outra forma de dado. Várias pessoas me relataram pessoalmente que passaram frio ao entrar naquela piscina. Ou um outro dado. Foi feita uma matéria no jornal X dizendo que as piscinas dos clubes deveriam ser aquecidas, pois no inverno há muito frio. Vocês estão entendendo? O argumento, eu não posso só vomitar regras. Eu tenho que ter argumentos sólidos, e para o meu argumento ser sólido, ele precisa estar baseado em dados, ok? Dados. Beleza? A estrutura do texto, vocês já sabem, é a apresentação, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aqui, praticamente a gente já tem, pelo menos tem que ter 3 parágrafos. Só que o desenvolvimento, o ideal é que tenha mais 3 ou 4 aqui dentro do desenvolvimento, para o texto ficar bem robusto com 20 linhas. A conclusão, tudo bem, se quiser fazer em mais que um parágrafo, pode ser feito, mas o normal é ser feito em um parágrafo, e a apresentação normalmente pode ter mais que um parágrafo, mas também se for um só, é aceitável. Agora, o desenvolvimento precisa ter mais que um parágrafo, óbvio, né? Porque são vários argumentos, e aí eu posso dividir um parágrafo para cada argumento, mas você faz da forma que você achar que fica melhor. Claro, respeitando as regras de coesão, que é um desenvolvimento de um texto bem fluido. Beleza? Então, a apresentação, que é a introdução, eu preciso explicar sobre o que eu vou falar. Então, dar uma breve contextualização, ou seja, apresentar o tema para o leitor. E aí eu sempre dou essa dica, que é você partir do pressuposto que o leitor não conhece nada do tema que você está escrevendo. Então,
você tem que criar o texto bem para leigo mesmo, bem para pessoa que não conhece nada. Por exemplo, uma pessoa que está fora da sala de aula, que está fora da realidade. Então, começa explicando o que é o uso do celular, o que acontece, por que esse tema é polêmico, para depois entrar na sua opinião, beleza? E aí, quando você for apresentar sua tese, você já tenta apresentar direto no desenvolvimento. É óbvio, dá para apresentar na introdução, mas tenta fazer esse movimento de apresentar só no desenvolvimento. Aí lá no desenvolvimento, você começa a apresentar os argumentos e colocar a sua tese. No final, a conclusão, você tem que recuperar um pouco da sua tese, então citar novamente a sua tese de uma forma mais breve e, se possível, apresentar alguma resposta, ou seja, alguma sugestão, alguma coisa que ajude a sanar o problema da sua tese. Por exemplo, se você defende o uso de celular na sala de aula, então você tem que falar o que tem que mudar para que seja usado o celular na sala de aula. Ou se você é contra o uso de celular, o que tem que acontecer para que seja banido o uso de celular? Vocês estão entendendo? A conclusão é o fechamento das ideias. E aí cabe a você dar sugestões, dar uma solução para o caso, se possível, né? É claro que tem casos que não cabe a você dar essa solução, então aí não tem jeito, não vai ter essa solução. Mas, num caso como celular, é bem possível de apresentar algumas soluções. Beleza? Essa é a apresentação, desenvolvimento e conclusão. E aí, no final, eu também quero lembrar um pouquinho sobre dialética, que nós falamos na primeira aula do texto argumentativo. É que o meu texto argumentativo, o meu artigo de opinião, ele tem que ser dialético. Eu não posso só colocar as minhas ideias. Aliás, eu posso até, mas não vai ser um texto tão bom. O ideal seria eu colocar as minhas ideias e colocar as ideias que são contrárias. Por exemplo, você vai falar sobre. Imagina uma pessoa que apoia o uso de celular. Então ela vai falar, olha, do meu ponto de vista, eu apoio por isso, isso, aquilo. No entanto, muitos professores são contra porque eles afirmam que isso atrapalha, que gera isso, isso, aquilo, eles se incomodam, que tira atenção. Está vendo? Eu estou sendo dialético, eu estou falando a minha opinião e estou colocando uma opinião contrária nessa mesma construção do texto. Nem que seja para eu apresentar a opinião contrária para eu refutar essa opinião. Os professores acham isso, mas na minha visão é isso, isso, aquilo. Tudo bem? Então tem que ter uma visão contrária, né? Isso é mais característico do texto dissertativo, mas é bom a gente já fazer esse exercício. E, se possível, juntar as duas ideias, né? Juntar a sua ideia, juntar a ideia contrária e ver se sai uma outra ideia. E aí, é isso que é o diferencial de um bom artigo de opinião. É saber colocar a sua opinião, mas apresentar ideias contrárias e discutir essa opinião, né? Demora um tempo para ter esse desenvolvimento. Beleza, gente? E é isso, ok? Entrega o artigo de opinião com o tema o uso do celular na sala de aula. Não importa se você já fez com esse tema, não tem problema nenhum. Faz de novo, pode usar como base o texto que você já tem, mas desenvolve ele melhor agora. Capricha mais, ok? E aí, vamos ter aula sobre debate mais para frente, nas próximas aulas. E aí nós vamos usar esse texto que vocês criaram para fazer a nossa atividade interativa sobre debate com o tema o uso de celular em sala de aula, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.